É claro que podemos passar a vida toda aqui dentro, não fazendo nada além de comer e dormir. Mas, desse jeito, nós não passamos de gado. Essa frase de Eren Yeager não é sobre titãs. É sobre humilhação. É sobre perceber que você está vivo, mas não está livre. A pergunta não é se o Eren estava certo. A pergunta é: estamos criando as condições para que outro Eren surja? No anime, as muralhas eram físicas. Pedra, altas, intransponíveis. Mas o mais impressionante não era a muralha. Era o fato de que as pessoas se acostumaram com ela. Elas nasceram ali, cresceram ali, chamavam aquilo de mundo. O filósofo Thomas Hobbes dizia que, sem segurança, a vida seria solitária, pobre, sórdida, brutal e curta. Espaço para estar com outra pessoa? O Steve é um cara legal. Ele me faz rir. O cabelo dele é melhor que o seu. Bem melhor. E ele quer 6 filhos. 6 filhos? Tava querendo um tempo para entender o que eu quero. Então aceitamos esse contrato. Abrimos mão de parte da liberdade em troca de proteção. E isso não é errado. Toda a sociedade precisa de ordem. Mas existe uma linha invisível entre ordem e domesticação. O gado também tem proteção. O gado também tem comida. O gado também vive em segurança. Mas ele não escolhe o próprio destino. Eren É um deles. não suportava a ideia de viver esperando. Esperando o próximo ataque, esperando ordens, esperando permissão para existir. E quantas vezes nós fazemos o mesmo? Esperamos estabilidade, esperamos validação, esperamos que alguém resolva. Só que sem perceber, começamos a medir a liberdade pelo nível de conforto. O problema é que conforto prolongado gera conformismo, e conformismo prolongado gera estagnação. O escritor George Orwell alertava que o controle mais eficiente não era o da força, era o da narrativa. Se você controla o medo, você controla o comportamento. O sistema não precisa de correntes quando tem medo suficiente. O Eren não nasceu extremista. Ele nasceu frustrado. Ele descobriu que a história estava incompleta, o inimigo não era simples, a liberdade prometida era ilusória. E quando alguém percebe que foi enganado, a reação raramente é equilibrada. Eren. Não mudou nada! Não mudou porra nenhuma, seu merda! Você continua sendo um bosta, um inútil! Não vai mudar nada. O problema não é o inconformado. O problema é ignorar o inconformado por tempo demais. A filósofa Hannah Arendt estudou como sistemas inteiros podem normalizar absurdos quando as pessoas simplesmente seguem o fluxo. Ela chamou isso de banalidade do mal. Não porque as pessoas são monstros, mas porque param de questionar. E quando alguém finalmente questiona, ele parece radical, mesmo que só esteja reagindo ao silêncio coletivo. Do outro lado das Tem muralhas... o mar. E do outro lado do mar tem liberdade. Mas aqui está o ponto crucial. Eren queria liberdade, mas decidiu impor a própria visão de liberdade ao mundo inteiro. Ele deixou de querer viver sem muralhas e passou a querer decidir quem merece existir fora delas. Ei. Se a gente matar todos os inimigos ali,
Vamos ser finalmente livres. E é aqui que a linha se rompe, quando o oprimido decide que só a destruição resolve. A história humana está cheia de ciclos assim, revoltas que começam legítimas e terminam autoritárias. Então aqui surge uma pergunta desconfortável. Estamos pedindo mudança ou estamos pedindo um salvador? Porque todo salvador carrega o risco de virar tirano. Existe uma tensão silenciosa em toda a sociedade moderna. Frustração acumulada, sensação de impotência, desconfiança das instituições. Isso não significa o colapso, mas significa pressão. E pressão constante gera ruptura. E muitas vezes não é porque alguém planejou, mas porque alguém chegou ao limite. E a pergunta mais perigosa é: vai surgir um novo Eren? Ou quantas pessoas já estão cansadas de viver como gado? E mais perigoso ainda, se surgisse alguém prometendo quebrar todas as muralhas, você seguiria? Sociedades não desmoronam do nada. Elas acumulam desconexão, acumulam medo, acumulam silêncio. E quando alguém decide agir, o mundo inteiro paga o preço. Talvez precisemos reaprender a questionar, antes que o inconformado vire radical. Talvez liberdade não seja destruir muralhas, mas impedir que elas se tornem visíveis. Porque no fim, o maior perigo não é viver atrás de muralhas, é parar de perceber que elas existem. Amigo, é o seguinte, tô viajando aí de carona, sem grana, tô sem comer desde ontem, tô cheio de fome, velho. Bota um prato de comida pra mim. Sem carne, que eu não como carne, até é mais barato pra você. Bota um prato de comida aí pra mim. Aí o cara olha assim, porque ele não tá acostumado a um pedido assim, sacou? De igual pra igual, sem humilhação. Bota um prato de comida aí pra mim. Bota um prato de comida aí pra mim. Bota um prato, mano. Bota um prato de comida. E o cara tá assim, né? Não, mas como assim? Como assim? Você vai me negar um prato de comida, velho? Eu não acredito que você vai me negar um prato de comida. Você vai me negar um prato de comida. Se o cara negar, velho, eu saio.